boa noite, então, agradecer o tempo aí de vocês chegarem aqui, né, não é muito fácil, então... Oi? Esse lugar remoto, não tem nem Pokémon aqui. Muito obrigada. Eu estou um pouco nervosa, eu sempre fico um pouco nervosa quando eu vou apresentar, mas vai dar tudo certo. A gente vai falar um pouco aqui do que a gente tem feito com drones, mas é do ponto de vista de design, né? Eu sou designer, não sou engenheira, não sou desenvolvedora, então talvez seja um pouquinho diferente, mas queria apresentar para vocês como tem sido ser designer no mundo open source. Então acho que é um pouco disso que eu vou contar para vocês hoje. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tomara que eu consiga responder. O assunto é bem técnico, assim, não vou entrar nesse tequinês, mas a gente vai se entender. Bom, eu faço parte aqui do OTC, que é o Open Source Technology Center da Intel, especificamente no time de design. Talvez fosse bom apagar uma luz aqui. E daí no time de design a gente tenta sempre estar em parceria com os engenheiros para conseguir fazer pegar todo o processo, não pegar só o desenvolvimento, mas tentar entender um pouco a necessidade lá do usuário e depois traduzir isso quando vai desenvolver. Beleza. Como que a gente começou nesse projeto? Então, a gente entrou num projeto que chama Drone Code, eu vou falar um pouquinho dele a seguir. E a nossa ideia era ajudar, os engenheiros já trabalhavam nele para melhorar a flight stack, que é a parte que controla o voo dos drones. Quantos de vocês conhecem drones aqui? Tem drones? Legal. Vocês têm como hobby? Não, só se interessam pelo assunto. Quero fazer uma outra pergunta também. Quantos de vocês são front-end? Legal, massa, tá bom. Beleza. Então, daí o nosso objetivo era dar esse outro olhar. Então, a engenharia já estava trabalhando com isso, eles estavam fazendo toda a parte de software, né, de como o drone seria controlado e tudo mais, e a gente entrou com a parte, e daí qual que é a interface que o usuário vai usar para conseguir configurar o drone, depois configurar um voo autônomo e tudo mais. Então, a gente foi entender um pouquinho o que era o Drone Code e como que a gente podia contribuir. E Drone Code, esse projeto é um projeto aberto, ele é vinculado à Linux Foundation, ele é o maior projeto aberto relacionado a drones. É por isso que a gente está nele, né? Porque o objetivo é a gente ter um alcance maior nessa área. E o que a gente faz, a gente chama de Ground Control Station, que é essa interface aqui que ajuda você a configurar algumas coisas no seu drone. Então ele vai desde a parte do setup, então eu posso arrumar os meus sensores, ajustar, fazer aquele tuning, aquele ajuste fino, ver se tudo está funcionando corretamente para eu poder levantar voo. Daí eu configuro um plano de voo para fazer um voo autônomo, então eu solto o drone e ele vai para onde eu quiser, e depois eu consigo visualizar esses dados também desse voo. Então ele é uma interface bem complexa, porque ele passa por todas as etapas dessa experiência com os drones, então desde você configurar, se você é um maker, se você está montando o seu drone, ela é interessante, porque ela te ajuda ali a visualizar os parâmetros e tudo mais, e se você é só um usuário final, comercial, que está fazendo esse voo Amazon, por exemplo, provavelmente ela tem uma Ground Control Station para saber como que ela vai mandar os drones entregar todas as coisas e tudo mais. E aí a gente começou o nosso trabalho, tem algumas frentes, né? Eu vou focar nessas duas... Olha, eu errei o slide. Eu quero focar nessas duas aqui, né? Aquelas duas etapas iniciais foi um pouco para entender o uso, né, dos drones, como que as pessoas, que área que elas estavam utilizando, agricultura e tudo mais, que tipo de interface que elas usavam. Então foi para entender um pouquinho mais o mercado. E aí a gente embarcou mais profundamente em alguns aspectos. Que o Ground Control é uma interface, uma dessas Ground Control Stations. A gente escolheu ela para iniciar o nosso trabalho, para a gente estar mais inserido numa comunidade open source, que era um dos objetivos desse projeto. Então, além da gente conseguir trabalhar junto com os engenheiros aqui e dar vazão às coisas que eles estavam desenvolvendo aqui, ter uma interface para as funcionalidades e tudo mais, a gente queria, enquanto time de design, conseguir estar mais dentro do open source, porque para a gente, quantos de vocês contribuem com projetos abertos? Certo.
talvez para vocês, quando vocês comecem os projetos, em algum projeto, também tem uma certa dificuldade ali, até a comunidade aceitar e os commits que vocês mandam serem aceitos e tudo mais. Acho que passa também por esse processo. E a gente, enquanto designer, passa mais ainda, porque o nosso trabalho é diferente, a forma como a gente mensura o nosso trabalho é diferente do de vocês. Então a gente tinha um passo aí a mais antes de falar, tá, olha, é isso que a gente quer fazer, desse jeito que a gente trabalha, a gente tem esse outro tempo, é esse valor que a gente vai agregar. Então teve um processo para a gente conseguir mostrar também o quanto a gente conseguiria ajudar no projeto aberto. E a gente entender também, porque eu comecei a trabalhar com Open Source aqui na Intel, faz 3 anos que eu trabalho aqui, e até então eu não estava tão inserida assim nas comunidades para entender esse mecanismo, como funcionam as coisas no GitHub e tudo mais, a infinidade de discussões que a gente tem no IRC, no Gitter, etc. É muita informação para o ritmo de trabalho que o designer tem, então é um fluxo de trabalho bem diferente, então tem todo um processo para entender isso também. Por isso que a gente teve essa etapa inicial bastante de pesquisa. E aí a gente entrou nessa comunidade. Então é um pouquinho desse trabalho que eu quero falar com vocês. Daí a gente entrou bem com o trabalho de design mesmo. A gente foi fazer branding, então eles tinham essa que era a marca deles na época, e a gente fez todo um redesenho. Foi feito pelo time, não foi feito só por mim. Hoje essa é a marca atual, e daí eles foram aplicando, já está no site, eles já aplicaram na interface, eles já estão utilizando desse material em apresentações que eles fazem e tudo mais. O site foi um outro ponto de entrada que a gente encontrou com a comunidade, porque era um jeito deles entenderem nosso trabalho. Então a gente falou, tá, faz parte da experiência, faz parte da comunicação, vamos trabalhar nisso também, porque vai ajudar o usuário a entender, a conseguir usar o software, a fazer o download. A gente redesenhou o software, o site para eles também. E aí, quando a gente já entendia um pouco mais a comunidade, a gente já estava com um relacionamento um pouco mais próximo, a gente começou a falar, tá, agora a gente precisa redesenhar essa interface, né? A gente vê algumas dificuldades aqui, mas a gente não queria simplesmente começar a sugerir sem ter nenhum embasamento. Então a gente foi fazer um teste de usabilidade. Todo mundo aqui tem familiaridade com o teste de usabilidade, sabe o que é? O que é que tem? Bastante, legal. Então a gente dá algumas tarefas para os usuários, né? A gente separou alguns usuários que a gente tinha, foi um teste interno com os engenheiros daqui, e aí a gente passou por toda a experiência, né? Desde conectar o drone, né? A gente simulou como se eles estivessem retirando o drone da caixa mesmo. A única restrição que a gente deu foi, vocês não têm manual, então se você comprasse um drone e você não fosse ler esse manual, como que você ia se virar para conseguir fazer as coisas? E, por incrível que pareça, acho que foi a primeira situação que eu vi as pessoas reclamando de não terem um manual, porque no geral a gente não quer ler mesmo, ainda mais a gente que é de tecnologia, só que o drone sempre a situação era, putz, isso aqui é muito caro, eu jamais ia ligar isso sem ler o manual, porque eu posso fazer um estrago muito grande, é perigoso e tudo mais. Então acho que foi uma situação inusitada que a gente viu no teste. Então a gente conectou o drone, depois a gente viu como o pessoal estava entendendo a interface, daí a gente partiu para planejar esse voo autônomo. Ele é uma rota, né? Calibrar a bússola, que era um tipo de setup que precisa ser feito antes da gente fazer o voo. Voar, literalmente, né? A gente foi lá para fora e voou com o drone. E olhar um pouco essa interface lá fora, o quanto ela consegue te ajudar quando o drone já está voando. Legal. Então, conectar o drone, o que a gente percebeu? Quando a gente a gente já deixava as peças todas na mesa, né? E as pessoas tinham que entender o que elas iam usar daquilo que vinha na caixa para conectar. Que cabo que era, o que ela punha naquele momento ou não, já punha hélice ou não, já punha bateria ou não. O quanto daria para fazer, quanto conectar o drone seria complicado, né? E foi um pouco dessa percepção que a gente teve. Não é muito de software nessa parte de montar o drone, até porque se você compra um drone ele vem com esse manual e a gente não é o foco do nosso trabalho, mas a gente queria entender um pouco como que o usuário se sentia ali naquela situação de, putz, é um negócio novo, como que eu vou lidar com aquilo, quanto a interface poderia ajudar, mesmo não sendo parte do software especificamente. Né? E daí a gente viu um pouco essa situação aqui, tipo, tá, e aí? Eu não sei onde eu ponho o cabo quando eu pego esse drone. Legal. E uma vez conectado, né, uma vez que a gente passava por essa etapa, a gente caía na interface. A interface que a gente testou foi do Ground Control.
E o Ground Control, uma vez que você conecta o drone, automaticamente ele já mostra um dashboardzinho com informações do seu drone. Então ele mostra o que está funcionando, o que não está, alguns parâmetros. Então ele já te dá um pouco de informação ali do drone. Só que para quem nunca conectou um drone, não sabe que parâmetros tem que olhar se aquilo está funcionando ou não, isso aqui parece um pouco complicado, né? Ele mostra muita informação, eu tenho talvez esse verdinho aqui que indique que está ok, que eu posso voar, mas ele não te dá muito a sensação que as pessoas que testaram usaram foi, putz, eu não tenho certeza olhando aqui se eu posso voar ou não. Tem muita informação, mas ela não me diz exatamente o que eu preciso saber. E aí a gente foi planejar o voo. Então tá, a gente precisava de uma localização, precisava que as pessoas encontrassem a área aqui do Tecnoparque, onde a gente está, e depois montasse 5 pontos, né, são esses pontos aqui, onde o drone passaria nessa missão que a gente estava fazendo. E essa é o ponto mais crítico da interface, assim, porque ele exige um conhecimento bastante técnico, ele usa termos bastante técnicos, e ele já tem ele monta, né, um desenho que a gente não está muito habituado, apesar da rota a gente está, mas essas junções causam bastante estranhamento quando a gente está montando o que a gente está fazendo, tem que mudar muitos parâmetros aqui na lateral, a gente faz a coisa meio no escuro. Então foi onde a gente viu que tem o maior problema e, por incrível que pareça, é a área do software que é mais utilizada. Então se a gente vai falar com as empresas que necessitam fazer voos autônomos, essa é a área que elas mais customizam nos softwares, porque é justamente onde tem mais problema e é mais usado. Então, e foi bem isso que a gente detectou no teste. Fora isso, quando eu finalizo a minha missão, eu preciso enviar isso para o drone, né? Porque até aqui eu só tô no meu computador, tô no tablet, eu ainda não estou comunicando com o drone efetivamente. Então, de tudo que eu tenho aqui na interface, como que eu sei que eu mandei isso para o drone ou não? Legal. Nesse momento a gente já tinha ido lá para fora, a gente foi fazer a calibração da bússola. E aí foi a primeira coisa que a gente descobriu quando a gente montou o teste foi, não dá para calibrar a bússola num lugar dentro, o GPS, os sensores eles não funcionam bem, tem muita interferência dos computadores, das outras coisas, mas não existe instrução nenhuma sobre isso, a gente só soube disso porque o engenheiro veio pra gente e fez, olha, já fiz esse teste, não calibra aqui dentro, calibra lá fora. Então, assim, tem muito também essa experiência do você ir lá fazer a coisa errada e depois aprender. Mas, como o pessoal disse lá no começo, putz, o drone é um negócio caro, né? Eu não quero muito ficar testando, não é igual as outras coisas que a gente compra, testa, vai no erro e acerto e tá tudo bem. E aí a gente foi lá pra fora e foi fazer essa calibração. Por incrível que pareça, essa interface aqui é uma das melhores que tem comparadas às outras que estão no Drone Code, porque ela te dá uma instrução ainda do que você tem que fazer. O único problema é que a gente está fazendo isso lá fora, né? Então a sua tela, quando o sol bate, ela está desse jeito aqui. Então, aquelas instruções praticamente desaparecem, né? E tem toda uma questão esse computador ele também interfere. Como que eu vou saber? O meu drone tem que estar longe do meu computador. Que distância que é essa? Se eu estou sozinha, o que eu faço com o computador e com o drone? Então é uma situação bem desconfortável. A Ana passou por isso. É. E ela sabe dizer que não é assim. Você acha que está fazendo coisa errada? Isso, exatamente. Na verdade, a sensação do teste como um todo, eu acho que é muito essa. Você vai fazendo, você faz e tal, mas você nunca tem certeza de que é aquilo mesmo que você devia estar fazendo. Então, o feedback ali ele é muito mais ou menos. E conseguimos, fizemos o plano de voo, calibramos a bússola, a gente tem certeza que tudo vai funcionar. A gente começa o voo. Para começar o voo, a gente tem um outro desafio, né? A gente estava numa outra área lá da interface, né? A gente está aqui e como que eu vou fazer para chegar naquele mapa lá de novo? Então eu tenho que encontrar essa parte na interface e uma vez que eu encontro eu tenho que descobrir como que eu vou fazer para dar o comando para o drone, né? Então ele é esse botão aqui, tímido, né? De novo no sol, sabe? Aquela tela preta. E é aquele botãozinho ali. E como se não bastasse ser esse botãozinho, a hora que você dá, ele tem um slide, como aquele do iPhone, por segurança, só que você está com um mouse, né, um trackpad, não é a coisa mais confortável para se fazer isso. Legal.
Uma vez feito isso, a gente se mantém nessa interface para conseguir monitorar o voo. Então ele não muda muito do que a gente tem aqui, né? Eu tenho mais algumas funcionalidades que é para eu conseguir voltar o drone, parar, pausar aquela missão, e tem alguns dados que eu posso colocar aqui. Quanto disso realmente está ajudando a monitorar, né? Não sei, a bateria, ela está sendo verdadeira. Então tem uma série de feedbacks que são super importantes enquanto o drone está voando, que a gente não tem muita certeza se dá essa segurança para o usuário. Beleza. Então são essas situações aí que a gente se vê lá fora. Com o resultado dos testes, a gente começou a contribuir efetivamente para o projeto. Então a gente começou a desenhar. Nossa proposta foi não fazer um redesenho radical, né, apesar da vontade de ser essa, mas a gente foi fazendo coisas sutis, melhorando o espaçamento, o feedback mesmo das coisas, né, se a gente vê mensagens de erro, uma explicação um pouco melhor das coisas, tendo esqueci o nome, quando a gente tem metros, segundos, porque antes a gente só tinha a numeração aqui e não dava para saber muito como que ele estava medindo. Então, coisas assim, foi um refinamento mesmo da interface e só isso já conseguia ajudar bastante o usuário a entender a interface um pouco melhor. A ideia era avançar e o que a gente percebeu que a gente não precisava ficar limitado só ao que o Ground Control, que a gente conseguiria, como existem outras interfaces semelhantes no Drone Code, que é o projeto maior para qual a gente contribui, e como não existem muitos designers nesse projeto, acho que eram só nós, talvez, ou um ou outro, o que eles fazem? Eles acabam compartilhando a mesma interface em todos os softwares. Só que não foi feito por alguém que tenha exatamente o conhecimento ou que tenha tido cuidado de fazer um teste, de conversar com o usuário, entender. Então eles acabam compartilhando uma interface que não funciona muito bem. E, então a gente resolveu, ao invés de a gente contribuir só com o Ground Control, vamos fazer um negócio maior e deixar esses assets abertos num repositório que seja de experiência do usuário e todos podem compartilhar desse material e não ir lá no Ground Control, pegar aquele material e daí modificar porque precisa. Então eles já irem meio que numa fonte, numa referência para poderem fazer isso. E aí a gente começou a desenhar uma outra parte do teste que a gente fez, que foi a calibração da bússola, né? Então a gente viu qual foi a maior dificuldade que apareceu ali e aí a gente redesenhou. Então deu um pouco mais de feedback, né? Tinha um grande problema, era que ele não começava sozinho e quando começava já tinha passado praticamente o primeiro passo inteiro, então a gente decidiu pôr um timer, tudo mais. Vou mostrar um videozinho dessa interface funcionando. Será que eu consigo pôr agora? Tem. Dá uma mão. É isso, não? Não. Esse aqui. É. Então a ideia era ter um timer para a pessoa poder se posicionar e daí a gente dava um pouco de instrução, como que você rotaciona o drone, aqui um pouco mais de feedback. E por que a gente decidiu começar apesar, eu falei para vocês que a parte do planejamento de voo era a mais crítica e a mais usada, e por que a gente começou pela calibração da bússola? Porque já existia um movimento dos engenheiros, dos desenvolvedores, refazerem como esse mecanismo é feito lá por trás, né? Então a gente falou, então vamos aproveitar esse momento e fazer uma interface para justamente esse algoritmo novo que eles estão fazendo e aproveitar que a comunidade está comentando justamente esse problema. Então a gente aproveitou esse momento e passou a redesenhar esse item. Então a gente não só fez uma interface nova baseada no que a gente tinha feito no teste, mas a gente aproveitou também um algoritmo novo que a galera estava abrindo o código. E por que esse movimento foi legal? A gente não contribuiu, todas as interfaces que estão dentro do Drone Code conseguem utilizar. Ela já está sendo implementada no Mavi Proxy, que é um outro Ground Control Station, e está sendo aprimorada. Então eu acho que a parte mais interessante disso tudo foi justamente isso. Quando a gente desenhou,
a gente sabia que essa solução, ela era melhor, aqui. Ela era melhor do que a anterior, mas ela ainda assim não era o ideal, porque a gente não conseguia fazer com que a animação aqui do drone fosse exatamente o feedback que ele estava tendo aqui. Então aqui era simplesmente uma referência e aqui era um feedback do quanto ele estava completando. E isso levou os engenheiros a pensarem, tá, mas dá pra gente melhorar então o algoritmo e fazer ele ser uma coisa única. Então é legal essa discussão também, né? A gente conseguiu, tá, a gente colocou isso para a comunidade, foi legal, já foi uma melhoria, mas eles conseguiram pegar isso e melhorar ainda mais o que eles já estavam fazendo. Então isso que é o legal do Open Source, a gente consegue trabalhar em cima do que as outras pessoas estão trabalhando. E a gente, como designer, como falei no começo, é um desafio e foi muito legal a gente conseguir entrar nesse processo deles e realmente ver que eles também conseguem melhorar o que eles estão fazendo em relação com um feedback nosso. E aí eu queria deixar um pedido, um convite talvez, que é como que vocês podem contribuir com isso também, quem já está envolvido com o Open Source, principalmente talvez quem é front-end. A gente tem uma carência muito grande desse profissional nas comunidades abertas. Então, qual que é o maior problema que a gente tem hoje? A gente desenvolve as soluções, a gente faz a pesquisa, a gente entrega o material, mas às vezes não tem quem exatamente implemente, porque a galera está muito preocupada lá com o background da coisa toda, só que a gente não consegue ter a carinha dele lá funcionando. Então, fica de convite aí para vocês. Esse aqui é o nosso repositório, então o que a gente mostrou aqui está aberto para quem quiser usar ou quiser melhorar. E aqui o que o Ground Control, que foi a primeira interface que a gente começou a contribuir. Também é um projeto bacana, se vocês quiserem ajudar. Se vocês tiverem interesse, vocês podem me mandar um e-mail, depois eu deixo escrito aí em algum lugar. Seria muito legal ter... A gente está fazendo essa comunidade crescer, então por isso que a gente já tem esse repositório dentro do Drone Code, que é para conseguir mais gente para ajudar a gente nesse processo aí de colocar as interfaces gráficas, melhorar toda essa experiência. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Pergunta? No teste que você fez de usabilidade, todo mundo que foi cobaia aí, eles não tinham nenhuma experiência com drone ou alguns já tinham? Alguns tinham, pilotado, alguns não. Alguns já tinham experiência e outros não tinham nenhuma experiência. A gente fez um degradê. Tinham 2 pessoas que tinham experiência ao ponto de ter programado para o drone e outras não tinham nunca nem voado com o drone, né, controlado ele no controle e tudo mais, nem visto a interface gráfica que é utilizada para fazer a missão, etc. Então teve os 2 perfis. Tem uma pergunta. Você mostrou 2 repositórios ali, né? Um era o de vocês da Intel, o outro era um de do fora. Ground Control, que é a interface que a gente começou contribuindo, aquela interface que eu mostrei lá no começo. E principalmente em relação a isso aí, alguma dificuldade... o que eu vejo de problema quando o designer vai contribuir num projeto open source. O projeto open source é controlado geralmente por programadores, né, por engenheiros, o que é bom de interface para programador geralmente não é bom de interface para o usuário comum. E há uma certa resistência entre fazer uma interface mais amigável, aparentemente mais simples, né, para não ter muita complexidade para o usuário, só que isso também leva a mais complexidade de código por trás. E os desenvolvedores têm muita resistência. E em projeto open source, onde tudo é meio que por comitê, como que foi? Foi tranquilo interagir com o pessoal ou teve muita resistência? Não, é complexo. É um processo bem complexo, na verdade, porque é difícil você provar que uma melhoria desse tipo, você mudar praticamente cor, a um ponto de vista de um leigo, talvez, isso melhore a experiência do usuário. Então não é tudo que a gente propõe que a gente consegue que seja implementado. Por isso que eu fiz um apelo de que se tiver mais pessoas que se interessam e veem valor nisso, é interessante a gente ter também, aumentar essa comunidade, porque a gente tem bastante gente que faz a outra parte, né? Então a galera está super empenhada em fazer com que o algoritmo aqui funcione e tudo mais, mas ajudar o usuário a entender isso, não. E o que acontece é que
acredito que os projetos open source eles são muito usados pelos próprios desenvolvedores, né? Então seria legal a gente passar a ter essa visão que um projeto open source ele também pode ser usado por um usuário normal, né? A gente vê isso no site, a separação. Isso aqui entra no GitHub se você quer usar, baixar a versão mais nova e tal. E se você é um usuário normal, você pode fazer o download aqui e tal, né? Existe essa separação. Então, assim, acreditar, eu acho que fazer esse tipo de melhoria faz até com que mais pessoas normais utilizem um software livre. Acho que ele ganha uma visibilidade maior, um profissionalismo até, né? As comunidades, elas acabam sendo feitas, é muito hobby, né? A gente, quando começa a trabalhar, eu comecei aqui na Intel, né? Para mim sempre foi trabalho, mas eu acredito que muita gente começa a contribuir para os projetos por hobby, para aprender, para estar nas comunidades. Então, não tem todo o tempo dedicado para aquilo. Então, acho que tem um pouco disso também, né? Tem uma outra coisa, que é uma descoberta nesses tempos deles, aí, que é quando um designer faz uma entrega num projeto, ele está entregando, na verdade, mais trabalho. A entrega nunca é completa, ele não entrega código, certo? Ele não é uma entrega, vamos dizer, dá para só dar um merge. Não tem isso. O designer entrega uma proposta que é mais trabalho para todo mundo. A gente ouviu isso dos nossos engenheiros. Então, tem essa resistência também. Entendeu? Quer dizer, você tá dizendo aqui, você quer que faça assim, você quer que eu faça. Então, é um pouco complicado. Você tem que... O ideal, realmente, era que um time de design tivesse desenvolvedores front-end e que isso pudesse ser uma entrega completa. Na hora que eu estou entregando uma proposta que pode ser aceita e já mediada. Na segunda fase do trabalho no Benchmark, vocês encontraram soluções ou compararam isso com soluções comerciais ou só soluções open source? A gente comparou, a gente comparou com 14 ferramentas que são do Drone Code, então são todas abertas. A gente viu uma ou outra que era fechada, mas a gente não conseguia comparar daí todas as features, porque a gente não tem acesso a todo o software. Então o objetivo maior foi mesmo comparar dentro do Drone Code o que tinha e que a gente conseguiria melhorar, né? Que são os softwares que a gente conseguiria realmente contribuir. Mais alguma pergunta? Não? O drone sobreviveu? Tá aí. Eu quase trouxe ele aqui, mas aí eu tô sem a interface para mostrar a calibração da bússola, daí eu achei que não ia fazer muito sentido. E vou deixar um outro convite, então se vocês tiverem alguma ideia para ajudar nessa discussão de como que o design consegue entrar nas comunidades de uma forma melhor, a gente está mega disposto a aprender isso, a gente conversa muito com os engenheiros aqui e a gente está moldando o nosso processo e está aprendendo com vocês, então quem quiser dar opinião, eu estou super aberta a escutar isso, assim, estou procurando por isso, então quem tiver interesse pode me procurar. O problema é tirar a mentalidade de estrelinha que os programadores têm, né? Os programadores acham que só eles estão corretos. Os designers também, né? Então, então tem um problema grande aí. Tem um problema bem grande aí. Bom, ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. A gente vai encerrar por aqui essa palestra. Então, Eu tenho uma pergunta, na verdade. Mas no história de design, tem, por acaso a gente tem feature request, alguma coisa? Por enquanto não. Não? Assim, ele é um repositório como outro qualquer no GitHub, a gente pode fazer, ele funciona como todos os repositórios, mas por enquanto o que a gente faz, a gente coloca os nossos documentos lá e a gente não coloca só o resultado das pesquisas que a gente faz, a gente coloca o resultado da pesquisa e os assets para fazer a solução de acordo com o que a gente está sugerindo. Todo esse material está lá, mas por enquanto é só a gente que está contribuindo. E daí o legal seria justamente que viessem mais pessoas ajudar, ou baseado no que a gente já fez, ou com outras coisas relativas a isso. Seria muito legal. Eu tenho só mais uma pergunta. A questão do front-end, né, assim, na parte técnica também, se vocês souberem, que linguagem que vocês usaram, que os programadores usaram para fazer o front-end? Por exemplo, Node.js, usaram alguma... O que o Ground Control especificamente ele é feito em Qt. Ah, Qt. Com Python. Daí os outros eu não vou saber te dizer,
porque eu não fui, não sei, não fiz pra nenhuma ainda, mas eu sei que o Keyboard Controller é QT. Ah, legal. Existe um desafio, eu estou com um manual pra aprender algumas coisas, aquelas coisas de negrito e tal. Eu vou fazer um commit ainda. É isso. Muito obrigada. Obrigado.